Bem, pessoal, bom dia. Meu nome é Alexandre e hoje a gente vai falar aqui sobre alguns cuidados na instalação do Firebird 3. Quem aqui já tentou usar o Firebird 3? Conseguiu? Tudo certinho? Tudo beleza? Ou tiveram problema lá? Tá. Bem, a minha experiência, né, eu já trabalho com Firebird já há bastante tempo, desde a versão 0.9. E pela primeira vez, na hora que fui rodar o Firebird, eu não consegui. Ao contrário do que sempre a gente está acostumado, você roda, instala e acabou, está feito, né? Não tem o que se preocupar. Dessa vez a gente tem alguns cuidados a serem tomados. Na verdade, continua sendo simples como sempre foi, só que agora é um pouquinho diferente, a gente tem que ter alguns cuidados a mais, e eu vou explicar aqui por quê. Na verdade, cada um desses cuidados ele tem um motivo, né, para estar assim, está diretamente relacionado principalmente à segurança. Tá? Que é uma coisa que foi trabalhada bastante no Firebird 3, um dos principais aspectos no Firebird 3 em relação à segurança. Então, para que a gente possa ter essa segurança, é que a gente teve essas mudanças. Então, vamos lá. Essa palestra aqui, ela tem muita informação do livro do Cantu. Então, assim, não dá para resumir um livro em 1 hora de conversa, tá? Então, aqui no livro vocês vão ter bem mais informação. Por exemplo, alguns cuidados sobre Linux. Eu não vou entrar na matéria de Linux aqui hoje, eu vou falar basicamente de Windows, que é mais simples. Os conceitos são os mesmos, mas o processo de instalação é diferente, né? Não dá tempo de falar dos dois. E tem aqui no livro, ele cobre todos os aspectos. Então eu recomendo para quem está querendo fazer a mudança e querendo fazer a mudança do jeito certo, eu recomendo a leitura, tá? Vale bem a pena. Tá à disposição à venda aí agora no FDD com desconto. Um pouquinho de história. O Firebird começou né, da derivação open source do Interbase. E a primeira versão, a 0.9, saiu em novembro de 2000. E eu comecei a usar, na verdade, no Interbase 4.2, que foi a primeira versão gratuita que teve, né, do Interbase. E depois se tornou o Firebird 0.9, na verdade, e o Firebird 0.9 é da versão 5 do Interbase, né? Bem, a gente pode olhar aqui a evolução do tempo, de que da versão 0.9 para 1.0 foram 15 meses. Da 1.0 para 1.5 foram 23 meses. Da 1.5 para 2.0 foram 32 meses de desenvolvimento. Da 2.0 para 2.5, 46 meses, quase 4 anos. E da 2.5 para 3.0 foram 66 meses, quer dizer, 5 anos e meio. E se a gente levar em consideração que a 2.5 ela foi um híbrido, vamos chamar assim, entre o que era a versão 2 e o que é a versão 3, esse seria um meio do caminho, já com algumas das mudanças estruturais importantes, a gente vai somar aí, tem quase 10 anos, né, de 2006 a 2016, tem 9 anos e meio. Então, 9 anos e meio de desenvolvimento é muita coisa. E por que demorou tanto tempo? Primeiro, né, questão de quantos desenvolvedores estão trabalhando hoje no core do Firebird, né? A gente não tem um exército de desenvolvedores lá, infelizmente. Mas teve um trabalho muito grande, além das funcionalidades novas, né, que foram implementadas no Firebird 3, que a gente vai ver aqui. Fora isso, teve uma reestruturação muito grande de código. Quando o Interbase foi criado, na década de 80, pelo Jim Stark, ele criou de uma forma modular. Tá? Então, na verdade, sim, existe um módulo-chave, que é o que recebe as entradas, que é chamado como iValve, né? E esse módulo é o que direciona cada chamada que o servidor recebe para um provider, né? Para um provedor específico. E, então, isso tornava o software modularizável, que você podia colocar outros providers para fazer outras coisas. Então, você poderia ter provider de autenticação, provider para acessar a versão 1 do banco, um outro provider que acessa a versão 2, um outro que acessa a versão 3, e assim vai. E até você poderia ter providers para outros bancos. Tá? E isso foi perdido ao longo do desenvolvimento. Na verdade, na era pré-Firebird ainda, isso foi perdido. E o software acabou se tornando um software monolítico. Então, a versão 2.5, por exemplo, do Firebird, que ela lê várias versões anteriores, né? Ela lê a 2.0, a 1.5, a 1.0, ela lê, acho que todas elas. Ela faz isso de que forma? Na verdade, dentro do código, né, do Firebird, você tinha
todos os engines ao mesmo tempo. Então você tinha o engine da versão 2.5 junto com o da 2.0, junto com o da 1.5, e aí você tinha uma série de tratamentos dentro do código para poder falar, bom, se você estiver trabalhando com a versão do banco 2.5, você segue para esse caminho, se você tiver com a 2.0, segue para esse caminho, você tem essa limitação ou não tem essa limitação. Obrigado. E com a versão 3.0 eles quiseram restaurar essa história de você ter um provider que faz uma coisa. Tá? Então, o banco de dados hoje, né, o engine, né, não o banco de dados, o engine do Firebird, que manipula o banco de dados, ele só trabalha hoje com a versão do ODS 12, que é a versão do Firebird 3. Tá? Então, essa modularização de código, né, foi um trabalho muito grande para poder colocar a casa em ordem. E a ideia agora é você ter lançamentos mais curtos, mesmo que não sejam mudanças tão grandes, quer dizer, você não tenha 50 novas features, tá? Você vai ter 10, mas vai sair com intervalos mais curtos de tempo. A ideia é não ter mais esses intervalos grandes, né, de anos sem uma nova versão. Né? Uma nova versão, assim, no sentido de major version, né, de ter uma versão com grandes funcionalidades, porque as versões de correção, né, as .1, 2.5.2, 2.5.1, essas vão saindo com frequência de acordo com os problemas que aparecem, né? As versões de manutenção. Bem, algumas novidades aqui que tem no Firebird 3. Primeira coisa, configuração por base de dados. Na versão até a 2.5, você tinha várias configurações que elas eram gerais do banco de dados. Por exemplo, o hash slot, por exemplo, que é para determinar o tamanho da tabela de hash de lock do Classic Server. Era uma configuração que você definia para o servidor inteiro. Então, se você tinha bancos de dados com características de uso muito diferentes, você tinha que optar. Ou você otimiza para um, ou otimiza para o outro, ou acaba escolhendo um meio termo. Então, de repente, a pessoa olha o banco de dados que é mais crítico e otimiza por ele. E essa otimização pelo mais crítico provavelmente não é a melhor coisa para os bancos menores ou que tenham outro padrão de utilização. Então, várias configurações agora são por banco de dados. Então, você consegue uma granularidade maior disso e você consegue fazer o tuning por banco, quer dizer, é muito mais efetivo, né, a configuração. Uma outra coisa bem importante, aí já que tem a ver com segurança, embora a questão de configuração aqui também tenha a ver com segurança, dependendo de qual configuração que a gente for falar, que a gente vai falar de várias aí ao longo dessa nossa conversa, algumas têm tudo a ver com segurança também, tá? Agora, essa aqui de autenticação é uma solicitação bem antiga, principalmente de quem trabalha com bases de dados compartilhadas. Então, assim, um exemplo clássico, você tem um servidor de internet, você tem um serviço, né, um provedor, e você quer alocar seus servidores para bases Firebird. Hoje, até a versão 2.5, né, não mais hoje, até a versão 2.5, você tinha uma base de dados só de autenticação. Então, quando você criar um usuário, esse usuário ele era válido para todas as bases de dados. Então você consegue ter a questão de segurança através de roles, dos grants, do que for, mas ainda assim um usuário era válido em todas as bases. Tá? E um outro problema é assim, que nome que você coloca? Você não pode criar eu tenho 2 clientes compartilhando o meu servidor e eu não posso ter um usuário João para o cliente A e um usuário João para o cliente B. Eu só posso ter um usuário João. Então o que eu faço? Eu acabo colocando um prefixo. Então eu tenho o Alexandre, _ João, tem o Pedro, _ João, quer dizer, você tem que fazer algum artifício desse tipo, que não é uma coisa muito elegante, né? Sem contar que quanto mais isolado tiver, melhor, né, o ambiente do ovo. Então, hoje você pode ter múltiplas bases de autenticação. Tá? Na configuração do banco de dados, que entra nessas configurações por base de dados que eu falei anteriormente, você tem a opção de definir qual que é o banco de dados de segurança. Antes a gente só tinha o Security FDB, né? E agora eu posso ter ou uma outra base qualquer, ou eu posso armazenar os usuários dentro da minha própria base. Então eu consigo isolar totalmente um do outro. Criptografia e compactação da comunicação. A comunicação do Firebird tinha acabado sendo em plain text. Né? Então existia um caminho, você podia usar S-Tunnel ou ZBD, e tinha outras soluções, né? Uma VPN qualquer, um software VPN qualquer, e criptografar o dado. Agora isso você já tem de forma nativa no Firebird, tá? Criptografia e compactação da comunicação. A criptografia da base de dados, tá? Quer dizer, você pode ter plugins de criptografia. Então, se alguém roubar a tua base de dados, você não vai ter... é uma frase muito forte, né? A chance de alguém conseguir ter acesso aos dados vai ser muito menor.
Aumento da segurança nas senhas e na autenticação. Existe um novo protocolo de autenticação, tá, que melhora a segurança. Uma nova ODS, quer dizer, uma ODS é On Disk Structure, né, a forma física que os dados são armazenados no disco. Tem uma ODS nova, que oferece novas funcionalidades. Tem o Window Functions, tá, que é um recurso bem interessante. E IPv6, quer dizer, ele já trabalha em cima de IPv6. Tá? Novo protocolo de comunicação, teve algumas melhorias no protocolo de comunicação do Firebird. Inclusive, esse novo protocolo de comunicação, ele foi basicamente patrocinado por doações daqui da FDD. Então, graças a vocês aí que a gente tem um novo protocolo de comunicação, que era uma coisa muito requisitada. DDL Triggers, né? Você pode colocar triggers para as funções, né? Para os comandos DDL. Packages foi implementado pelo Adriano, né? O único brasileiro que trabalha no desenvolvimento do Firebird, ele que implementou essas packages. Os Window Functions também foi ele que implementou. E tem alguns limites aumentados, para o número de transação, algumas coisas assim, quer dizer, para deixar o banco com alguns limites aumentados. Não dá para entrar em detalhes sobre cada um desses aspectos. Para ter uma ideia, o ano passado, o Marcelo Daibert fez uma palestra só sobre criptografia de comunicação. O ano passado também, o ano retrasado, o Cantu fez uma palestra só sobre a compactação do protocolo e o novo protocolo. O ano passado eu fiz uma só sobre Window Functions. Então, quer dizer, cada assunto desse aqui dá basicamente tema aí para falar 1 hora sem parar, tá? Então não dá para a gente entrar em cada um desses aspectos, tá? Mas eu vou dar uma passada pelos mais importantes. E o mais importante de tudo, que a gente espera há 10 anos, né? É a questão da arquitetura SMP com Shared Cache. Bem, na história do Firebird, a gente tinha 3 versões, 3 arquiteturas. A Super Server, a Classic Server e a Super Classic. O que era a Super Server? A Super Server, você tem uma conexão, um processo rodando e uma thread para cada conexão que é feita com o banco. E o cache do banco de dados ele é compartilhado entre essas threads. Só qual que era o problema da Super Server? Ela não funcionava em máquinas multiprocessadas. Ela rodava efetivamente em um processador só. Na verdade, ela rodava em um processador para cada base, né? Mas vamos pensar no caso típico, em que você tem um sistema de RP, por exemplo, e que você tem um banco de dados principal e você tem um servidor com 8 processadores. Tem 7 lá sem fazer nada, porque está rodando em um só. Então, o que acontece? Nos últimos anos, a versão Super Server ela acabou sendo deixada de lado. Porque assim, não tinha mais sentido você usar. Como que você vai usar? Que máquina que não é multiprocessada? Né? Principalmente servidor, não existe. Então, assim, por que aí você vai usar uma arquitetura que só usa um processador? Que vai estar usando 1/8 do teu poder de processamento? Não teria muito sentido. Existem alguns casos isolados que justificam, mas no geral acabou ficando meio sem sentido. Então a arquitetura Super Server ela ficou meio que abandonada. A Classic Server ela funciona da seguinte forma: você tem um processo para cada conexão, não uma thread. E cada processo tem o seu próprio cache de banco de dados. Então o que acontece? Primeiro, é muito mais custoso você iniciar um processo do que você iniciar uma thread. Então, por exemplo, você tem servidores web que você abre a conexão, fecha a conexão em seguida. Tá? O tempo de você fazer isso com o Super Server é muito mais rápido do que com o Classic, que precisa iniciar um novo processo, alocar recursos e tudo mais. O Super Server ele só inicia uma nova thread, é muito mais barato, é muito mais leve. Só que, por outro lado, você tem esse problema dos processadores. No Classic Server você consegue usar todos os processadores, porque quem faz o scheduling dos processos é o próprio sistema operacional. Tá? O scheduler do sistema operacional que vai gerenciar a mudança de um processador para o outro dos processos. Como tem processos isolados, cada um vai rodar no seu processador de forma independente e acabou. Tá? Então todo mundo passou a usar basicamente o Classic Server. Só que em alguns cenários ele não é a solução ideal. Ele oferece uma coisa bacana, que é isso, como tem esse isolamento total dos processos. Se por acaso der um pane qualquer no servidor e cair, você executou uma query que acessou uma função do server, tinha um bug qualquer. Ele derrubou essa conexão, caiu o processo. Vai cair aquele processo que é só aquela conexão. Se acontece isso no Super Server, você derruba todo mundo, porque é um processo só. Tá? Então, assim, isso não é uma coisa comum de acontecer, mas você tem uma garantia muito maior de robustez, né, rodando o Classic. E na versão 2.5, se eu não me engano, surgiu o Super Classic. O Super Classic ele era um híbrido entre o Super Server e o Classic Server. O Super Classic ele é justamente o meio do caminho
para que a gente tivesse a versão 3.0 com suporte a multiprocessamento. Tá? Como que ele funcionava? Ele tinha um processo só, ele tinha uma thread para cada conexão, só que cada conexão tinha o seu cache, quer dizer, ele não tinha o cache compartilhado. Então, assim, ele trazia o melhor do mundo do Super Server, que usava threads ao invés de processos, e usava conseguia fazer o multithreading, multithreading, né? E usar o SMP igual ao Classic Server podia, só que de uma forma mais leve. Então você tinha um meio do caminho. Então, por exemplo, uma solução de um servidor web, por exemplo, seria melhor você usar o Super Classic do que o Classic Server. Só que, por outro lado, ele não tinha a robustez do Classic Server, né, de ter processos isolados. Bem, e hoje, na versão 3, uma coisa principal foi a criação dessa arquitetura SMP com o Shared Cache, que é o Super Server hoje funciona em máquinas multiprocessadas. Então, assim, um pouco desses 10 anos, muito desses 10 anos foi em conseguir ajustar todo o código do banco para que isso pudesse funcionar de uma forma robusta e eficiente. Bem, vamos lá. Até a versão 2.5 do Firebird, a gente só desinstalava uma versão, instalava outra e rodava a aplicação. Hoje, se você fizer isso, é isso que vai acontecer. Você vai ter uma mensagem de erro dizendo que a ODS, né, a On Disk Structure, ela não é suportada, que o Firebird suporta, né, somente a versão 12 e foi encontrado um banco de dados com a versão 11.2. Quer dizer, o que está dizendo aqui? Olha, eu sou o servidor do Firebird 3.0 e você está querendo abrir um banco de dados 2.5. Eu não sei ler o banco de dados 2.5. Então, assim, antes da gente falar sobre novas funcionalidades, a gente tem que primeiro colocar o sistema para funcionar. Então, a gente vai começar por aqui. Como que eu faço para a minha aplicação rodar com o Firebird 3? Então, a primeira coisa que a gente descobriu é que ela não roda. Bem, eu vou lá com o gstat para tentar dar uma olhadinha no que está falando sobre esse banco de dados. Eu rodo o gstat, ele também fala, eu não sei ler essa ODS, não consigo fazer nada com ela, não consigo te dar nenhuma informação. E aí eu faço, ok, eu rodei o gstat do 2.5. E aí ele me disse aqui que a ODS é 11.2. Então, quer dizer, nem o gstat do 3.0 vai dar nenhuma informação sobre o banco 2.5. Aqui é o gstat rodando do 3.0, né, rodando em cima de um banco já convertido. E aí ele já está falando que está usando a nova ODS. Então, primeira coisa para que funcione é a gente fazer um backup restore do banco de dados. Isso sempre foi uma prática recomendada. Primeiro, que você já faz um backup restore, tem uma validação do banco, ponto. Segundo, sempre foi recomendado para fazer o backup restore, porque quando muda a ODS, você consegue ter alguns recursos que só estão disponíveis na nova ODS. Então, se você ficar na ODS antiga, você pode estar com a versão nova do gerenciador de banco de dados, mas com alguns recursos não habilitados, não disponíveis. Tá? Eu vou dar um exemplo clássico da versão 1.5 do Firebird, que teve um aumento considerável no tamanho dos índices. Mas você só conseguia fazer isso se você tivesse com a ODS da versão 1.5. Se você estivesse rodando sem fazer esse backup restore, os seus índices continuavam com a mesma limitação de tamanho. Então, sempre foi recomendado fazer o backup restore. Agora não é mais recomendado, agora é obrigatório. Se você não fizer, você não roda. Tá? Segundo passo, a gente tem que fazer a migração dos usuários. A gente faz a migração dos usuários por quê? Como teve uma mudança grande nessa parte de segurança, mudou a forma que os usuários são gerenciados, mudou a forma que a senha é armazenada, o hash da senha, da essência, né, é armazenado dentro do banco. Então, o que acontece? E outra, se a gente usasse o Security 2 FDB, que era o banco de dados de segurança anterior, ele é um banco de dados como qualquer outro. Então, o ODS dele ia ser 11.2. O ODS 11.2, o Firebird 3 não lê. Então, você tem que fazer o processo de migração. Tá? Fora... principalmente para começar para isso, não consegue nem ler o banco. Para você usar, a gente tem dois cenários. Eu estou fazendo uma nova instalação no servidor, nos clientes, em todo mundo. Vai ser mais fácil, você instala o servidor 3.0, cliente 3.0 nas estações cliente, acabou, vai funcionar belezinha, com todos os novos recursos, tudo de forma transparente e tranquila. Agora, nosso mundo real não é esse, né? Geralmente a gente já tem o banco lá, instalado em um monte de gente, a gente vai desinstalar a versão e instalar um novo. Muitas vezes o deploy do cliente está feito em dezenas de máquinas. Então, quer dizer, como que eu faço para que a minha aplicação continue funcionando usando o cliente 2.5?
Tá? Isso a gente vai ter que fazer alguns ajustes na configuração do Firebird para que funcione. E outro aspecto é que o servidor não pode... Aqui a primeira coisa é a questão de autenticação do usuário, e o segundo é a questão da comunicação. O servidor não pode exigir criptografia, porque se ele exigir criptografia, o cliente do Firebird 2.5 não sabe fazer, então ele não consegue comunicar. Tá? Então são os pontos principais. Bem, processo de backup restore. Sempre o processo foi esse: você faz o backup com a versão atual do banco, vamos chamar atual, antiga, né, do banco, vamos supor 2.5, desinstala o 2.5, instala o 3.0 e faço restore. Aí eu tomo alguns cuidados, né, para verificar por erros como o fix FSS metadata, enfim, e vejo se tem algum problema durante o restore. Se tiver algum problema, o que eu vou ter que fazer? Desinstala o 3.0, instala o 2.5, arrumo o problema e começa de novo. Qual que é a forma mais simples de fazer isso? Fazer uma instalação em paralelo. Tá? A gente vai falar disso depois. Pelo menos no primeiro momento, até você ter certeza que o backup roda. Você consegue gerar o backup e fazer o restore. Aí você sim faz a desinstalação, instala e continua o processo. Importante, guarde tanto o banco de dados quanto o backup. Guarde, sempre. Vai ter problema? Eu não tive nenhum. Eu estou usando o Firebird 3, não em todos os meus projetos, mas basicamente um projeto específico eu estou usando o Firebird 3 há um ano. Tive algum problema? Não, nenhum. Mas segurança nunca é demais. Então, assim, guardem o backup bem guardado, né? Tanto da base, o banco, né, geral, quanto o backup gerado. Guarde, não custa nada. Bem, a primeira coisa a gente vai falar sobre backup restore. Eu tenho um banquinho aqui, super simples, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês o processo. Vai ser um negocinho meio na prática aqui. Bem, eu tenho aqui um banco chamado Big Bang 25.fdb. Tá? Esse banco está criado com a versão 2.5 do Firebird. Se eu chegar aqui e tentar gerar eu já vou fazer um backup usando o GBack 2.5. Beleza, fiz o backup. Agora vamos fazer o restore disso. Rodando o GBack do Firebird 3. Beleza, fiz o backup, tá? Rodou. É um banco bem complexo, como vocês puderam ver, né? Tem uma tabela. Agora sim, tá tudo certo? Vamos testar. Eu tenho uma tabela chamada cores, que eu tenho os três valores das cores RGB: cor R, cor G e cor B. Beleza, consegui dar um select. Eu tenho uma história procedure que me retorna ela no formato como a gente usa em HTML aqui, né, um formato hexa, e a princípio está tudo certo. Só que assim, essa minha aplicação ela só faz isso: dá um select nas cores, dá um select na cor hexa aqui. Só que tem um lugar da minha aplicação que eu leio só a tabela chamada cor R. E aí eu vou rodar. Pum, pau.
Tá, por que deu esse problema? Não teve problema no GBack, não teve problema no restore, na hora de fazer backup ou restore, eu consegui executar as carries, tá? E de repente, um ponto específico da minha aplicação deu um select só nomeando aqui essa minha coluna, e aí deu problema. E eu vou descobrir isso como? Em campo, né? Porque rodou, fiz backup, fiz restore, tudo certo, testei a aplicação, deu certo, e aí o usuário, claro, vai testar justamente o ponto que você não testou. Tá? E aí ele vai ter um problema. Por que deu esse problema? Essa palavra aqui, core R, na verdade, ela é assim, é de correlation, é uma nova aggregate function que tem no Firebird. Quer dizer, ela é uma palavra reservada. Então, se você, por acaso, tiver alguma palavra reservada dentro das suas tabelas, né, dentro do banco, você vai ter problema. Então, como que é a forma que você vai ter que mudar? Você vai ter que mudar a sua aplicação para, como é uma palavra reservada, colocar ela entre aspas. Só que aí, na verdade não, eu vou ter que primeiro corrigir isso aí. Como que eu vou fazer essa correção? A melhor forma que eu acho deixa eu ver se eu tenho aqui para não ter que digitar tudo de novo. Primeira coisa, eu vou apagar aqui o meu banco. Nesse caso, select uma tabela ou lista da tabela com o nome da coluna? Na verdade, assim, a palavra reservada você pode usar ela entre aspas, tá? Mas aí você vai resolver, porque é o nome dela. Mas assim, eu vou mostrar como que a gente poderia pegar esse problema antes, tá? Para poder seguir adiante. Vamos lá, vou escrever que eu acho que vai ser mais fácil. Eu vou pegar o meu ISQL do Firebird 2.5, vou passar aqui o meu banco, e vou dar um "-x", que é para fazer o extract do metadado. E vou gerar isso no meu arquivo chamado bigbang 25.sql. Tá? Tá? Então o meu problema está aqui, nessa tabela aqui. Tá? Bom, agora eu vou fazer o quê? Eu vou rodar também o SQL, só que do 3.0. E vou falar que o arquivo de input dele é o bigbang SQL. Só que eu já vou fazer algumas correções aqui, né? Eu vou efetivamente criar o banco. Tá, isso aqui por enquanto. Bom, qual que é o nome? Eu tenho que mudar o nome também, né? Aqui é o bigbang 30. Bem, ele criou o banco e ele me deu um problema naquela minha core R. Então o que eu vou ter que fazer? Tenho duas formas. Ou eu mudo o nome disso aqui, cor V de vermelho, o que for, ou eu posso simplesmente colocar ele como, entre aspas aqui, para não ser tratado como como não confundir com a palavra reservada. Eu vou fazer assim, porque eu não quero mudar a minha aplicação, né? E eu vou ter que também mudar na minha procedure. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Vou ter que mudar aqui para core R também. Vou apagar o banco, porque o banco foi criado, embora tenha dado um erro. Salvei? Acho que eu não salvei.
salvar isso aqui. Ainda tem erro. Vamos ver se eu fiz alguma besteira aqui. Com R tá certo. Com R tá certo. Não é mais para dar problema. Create banco, 3, tá. Ele reclamou da Tel. .sql, tá tudo certo aqui. Na linha 19. Deixa eu colocar aqui como cor R também. Agora sim. Bom, o erro é que eu estava colocando a palavra reservada entre aspas, ela em minúsculo, e aí assim, se eu coloquei entre aspas, obrigatoriamente eu tenho que colocar idêntico ao que eu defini a coluna. Então, como eu defini ela em maiúsculo, na procedure também tinha que ser maiúsculo. E devido ao costume de nunca definir os identifiers, né, entre aspas, eu não percebi aqui. Bom, vamos lá. Criei agora o banco. Agora, quando eu for executar minha aplicação, eu obrigatoriamente, como eu defini ele, tá? Aí beleza, vai funcionar. Tá? Então, qual que é o caminho? O que eu indico para vocês fazerem o processo de migração? Não só o backup restore. Eu recomendo você fazer um extract dos metadados, criar um novo banco para você poder pegar esses problemas e fazer um pump dos dados. Aí você pega uma aplicação que vai copiar os dados de um lado para o outro. Eu acho que essa é a forma que vai ter uma segurança maior, porque você não pega esses problemas. E assim, você vai pegar isso aqui quando? Você nunca sabe, a hora que o cliente vai gritando que o sistema não está funcionando. Então, eu acho que vale a pena fazer o processo, mesmo que ele seja mais custoso, você vai ter que, de repente, corrigir tudo, fazer o pump dos dados, é uma coisa que dá trabalho, mas eu acho que ele é custoso. Pelo menos para você fazer isso uma vez em teste, para saber o que é que vai ter problema. Se você não identificou nenhum problema, beleza, faz o processo de backup restore. Mas pelo menos uma vez tem que fazer, para poder saber se você não vai ter ou não esse tipo de problema. Tá? Um outro problema que aconteceria seria o seguinte, eu fiz o backup restore, está rodando. Quando eu vou alterar a procedure, ele vai dar o problema. Por quê? Quando a gente faz o restore, ele não recompila as procedures. Então, como ela estava com um nome inválido, a hora que eu for recompilar, ela vai dar pau. Aí é tudo bem, eu vou lá, coloco ali entre aspas e beleza, vai funcionar. Mas eu também só vou saber disso na hora que acontecer. Menos crítico, porque vai acontecer isso em desenvolvimento. Você vai estar fazendo a procedure e vai pegar o problema, tá? Mas ainda assim, é um problema que pode acontecer. Bem, vamos lá. Beleza, rodei, né, fiz o backup, fiz o restore, rodei a aplicação, vi que estava tudo certo, descobri que tinha um problema em um ponto específico, corrigi. Então esse é o primeiro ponto. Então, sobre o que a gente falou aqui, cuidados com as provas reservadas, a opção de recriar o banco do zero e fazer o pump. Essa é a recomendação. Outra coisa, teve mudanças grandes no otimizador do Firebird, para melhor. Agora sim, ele é um otimizador, ele trabalha em cima de heurística e tudo mais, mas ele não é perfeito. Então o que acontece? Em alguns casos pode acontecer de você ter um plano de execução pior no 3.0 do que no 2.5. Como que você vai descobrir isso? Só rodando a tua aplicação e testando. Você tem que testar carry por carry até identificar uma que tenha problema. Então assim, isso é difícil de fazer.
Né? Porque testar a aplicação inteira é complicado. Principalmente você testar em uma versão e na outra e poder comparar os tempos. Então, assim, como uma forma que pode ser feito isso de automatizado? O FBase Scanner, uma das ferramentas que vem na suite do Edgebird, ele tem uma função em que ele captura todas as carries que são executadas, tá? E grava. E aí você pode fazer um replay dessas carries em um novo banco. Então você faria o quê? Você colocaria o FBase Scanner para rodar por um dia, uma semana, um mês, você define o período, capturando o teu sistema em produção. Tudo está rodando. Você pega essas carries, cria duas bases de dados, uma 2.5 e uma 3.0, iguais, e manda dar o replay dessas carries. E aí você vai medir o tempo em um banco e no outro e ver se tem algum problema. E aí você vai descobrir, com base no uso dos usuários, no que eles usam no dia a dia, se tem alguma carry que está com problema ou não. Tá? Então isso é uma automação que ajuda muito, muito mesmo. Fazer isso na mão seria praticamente impossível, né? Você não tem como testar tudo e para a gente comparar. E aí, assim, quando você fizer rodar isso aí, você vai encontrar qualquer erro de compatibilidade, por exemplo, essa história de palavra reservada, ou planos de dicção mais lento. Dá para achar esses dois casos aí. Bem, então tá, fiz a instalação, fiz o backup, fiz o restore, e agora eu tenho que fazer o quê? Inicializar a security3.fdb, que é o banco de dados de usuários. Nas versões anteriores, sempre vinha já inicializado, tá? Com o usuário sysdba, password, master key. Muita gente não mudava isso nunca, tá? Então você chega lá no banco, produção, tá lá, password, master key. Tá? E isso é um tiro no pé, né? Porque alguém vai saber e alguém vai poder fazer besteira com isso. Hoje você tem que inicializar o banco de dados. Então eu fiz o que aqui? Eu fiz uma conexão na tabela employee, né, que é a de tests, tá? Me loguei como usuário sysdba, né? E aí eu dei um select nessa tabela SecUsers, que é a $users, né, que é a nova tabela de usuários. Quando eu fiz esse select, ele me deu um erro. Ele me disse que a instalação está completa, né? Que ela está incompleta e que eu tenho que ler o capítulo de compatibilidade para poder ajustar, para ver o que eu tenho que fazer. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que justamente fazer essa inicialização. Como que eu faço a inicialização? Primeira coisa, se não tem usuário, como que eu me conectei com o sysdba? Eu fiz uma conexão embedded, uma conexão local. Tá? Na conexão local, ele não passa pelo processo de autenticação. Ele assume que aquele usuário é válido. Então, assim, existem... se eu me logar com um usuário qualquer, que é SQL-user Alexandre, ele vai logar. Se esse usuário Alexandre não tiver grant nas tabelas, ele não vai conseguir dar select, coisa do tipo. Tá? Mas, assim, ele não validou usuário e senha. Ele vai fazer validações dentro do banco, mas ele não validou usuário e senha. Tá? Na conexão embedded, ele não faz essa validação. Aqui, o que eu fiz? Eu dei aqui um create user, dei o nome do usuário e a senha. Create user, sysdba, password. Claro que não vai ser master key. Vocês nunca mais vão usar essa senha na vida. Né? Beleza? Agora vocês podem criar o de vocês do jeito que vocês quiserem, vocês não vão colocar mais master key. Comitei, e aí eu tenho um select no SecUsers, aí assim, agora sim eu tenho um usuário chamado sysdba, e a minha base de dados de autenticação está inicializada. Bom, eu tenho que fazer isso para cada usuário que eu tenho criado. Se eu tiver lá 100 usuários criados no meu sistema, né, eu vou ter que recriar os 100 manualmente? Não, não necessariamente. Existe um script para você fazer essa migração. Então, qual que é o processo para fazer a migração dos usuários? Você vai fazer um backup da Security2FDB, afinal, ela é um banco de dados da versão 2.5 que usa o ODS 11.2, que o Firebird 3 não sabe ler. Então, o processo é igual. Faça um backup com o GBAC do 2.5 e faça um restore para um novo banco, que eu dei aqui um nome, chamado Security Old FDB. Essa Security Old vai ser com o ODS 12, porque ela foi criada pelo GBAC do Firebird 3, certo? E aí eu vou rodar esse script aqui, que fica em FB3 MISC Upgrade Security Database SQL no banco. O que esse script faz? Nenhuma mágica. Na verdade, ele dá um select na tabela RDB Users, que é a tabela antiga, e sai executando o create user. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente.
Então, é um execute block que lê os dados da tabela RDB users, que era a antiga, né, que armazenava os dados, e sai montando um create ou alter user aqui com os parâmetros que ele leu de lá, tá? E executa isso aí. E o que ele mostra? Ele gera a senha é gerada como um GUID. Se vocês olharem aqui, ó. Aqui é o campo que vai para a senha. Tá? Então, para ter uma senha, porque assim, obviamente ele não consegue ler a senha do banco de dados antigo, né? Não tem como você fazer a reversão da senha. Graças a Deus. Então, o que ele vai fazer aqui é gerar o nome do usuário e uma senha nova para ele. Aí você tem que passar para o teu usuário aqui qual que é a nova senha de login dele. Tá? Aí assim, é claro, se vocês quiserem, vocês podem mudar esse script para gerar uma senha fixa, que seria um tiro no pé, já todo mundo com senha 1, 2, 3, ninguém vai mudar essa senha tão cedo, né? Ou você pode colocar no teu programa para fazer uma validação, olha, se a senha for essa, já obriga o cara a mudar, enfim, né? Aí tem que usar um pouquinho a criatividade de fazer alguma coisa. Mas vocês podem mudar esse script para gerar alguma outra coisa, tá? Bem, agora se eu tiver uma aplicação com o cliente 3.0, ela já vai rodar nesse estado. Tá? Então, quer dizer, eu tive que recriar e fazer o upgrade dos usuários. Beleza, minha aplicação com o cliente 3.0 vai rodar. Agora, aqui, só para mostrar para vocês, eu me conectei ao banco de dados, enquanto aquela aplicação está rodando, e dei um select no Mon Attachments, né, para ver quais são as conexões que estão ativas. Ele me encontrou uma conexão ativa, e que ele está dizendo que o usuário é o usuário teste, que ele está conectado por IPv6, que a aplicação que está conectada é essa aqui, que ele usa a biblioteca cliente 3.0, que ele está usando o protocolo 13. O protocolo 13 é o protocolo atual do Firebird 3.0, tá? Que permite a criptografia, autenticação SRP, compactação, enfim. E que ele foi autenticado usando o método SRP, que é o novo método de autenticação. Então, até aqui seria uma conexão ideal. É uma conexão segura. Bem, aí eu vou rodar minha aplicação que tem o cliente do Firebird 2.5, tá? Que já está feito o deploy em 50 máquinas. O cliente do Firebird 2.5 está instalado nas máquinas. Então, a hora que eu vou rodar essa aplicação, está usando o cliente do Firebird 2.5 para conversar com o servidor 3.0. Sempre o Firebird permitiu essa comunicação. E agora, na hora que eu fui rodar, ele deu um erro. Veja bem, ele não está dando um erro aqui de usuário desconhecido, de, olha, a versão que você está querendo conversar comigo eu não entendo, não é nada disso. Ele está dando um connection rejected. Quer dizer assim, a conexão foi rejeitada. Quer dizer, um erro num nível muito mais acima, né? Quer dizer, muito antes de chegar no banco de dados. Ele não aceitou a conexão de rede. Tá? Então, aí que tem esse primeiro. Por quê? Vamos lá. Como a ideia do Firebird principal, uma das principais coisas foi a questão da segurança, então, por padrão, o Firebird ele vem com... Esse aqui são parâmetros do Firebird.conf, tá? E eu tenho aqui um parâmetro chamado Auth Server, né, de Authentication. E o servidor de autenticação, ele vem por padrão só SRP. SRP é Security Remote Protocol. É um protocolo remoto de autenticação seguro, tá? Então, assim, o único modo que ele vai fazer a autenticação é através desse SRP. Como o Firebird 2.5 não consegue, ele não sabe falar esse SRP, ele não tem esse implementado, então ele não consegue logar. E o servidor já rejeita, fala, meu, não vou falar com você não sabe conversar comigo. Tá? A gente tem que mudar o quê? Adicionar o Legacy Authentication. Para poder falar, ó, tenta no SRP, se não der certo, tenta no Legacy Authentication. Eu tenho que mudar também o meu User Manager. Ele vem por padrão também só SRP. Eu tenho que colocar SRP e Legacy User Manager. E eu tenho que mudar também o parâmetro WireCrypt. O parâmetro WireCrypt é sobre a criptografia no fio, né? Wire, né? No fio, quer dizer, comunicação. Ele vem por padrão como required, quer dizer, ele requer a autenticação. Ele só fala, só conversa com o cliente com criptografia. Eu tenho que mudar isso para enable, porque se eu deixar no required, o Firebird 2.5 não sabe falar criptografado, ele não conversa. Ele não conversa com quem não guarda o segredo. Tá? Então eu tenho que desabilitar, eu tenho que mudar para enable, dizendo, olha, tenta conversar de forma criptografada. Se não der, você conversa sem ser criptografado. Tá?
Por que isso não vem, então, por padrão, já no Firebird assim, para que ele fique compatível com o 2.5 ou com os anteriores? Porque se a ideia é você melhorar a segurança, você adicionou criptografia, adicionou compactação para ficar mais rápido, adicionou um novo método de autenticação. Se você deixar o antigo, então não mudou nada. Vai todo mundo continuar conversando de forma insegura. Então, por padrão, o projeto optou por a gente deixa configurado para que o Firebird funcione de forma segura, a partir da versão 3. Se você quiser que ele funcione sem criptografia, com uma forma de autenticação mais simples ou o que for, você deliberadamente vai lá, muda no firebird.conf e esteja ciente de que você agora está com o mesmo nível de segurança que você tinha antes. Então, quer dizer, você ignorou todo o nosso trabalho de 10 anos e continua usando como era antes. Tá? Então, a ideia é, não mudem, atualizem a biblioteca cliente e tudo mais. Agora sim, pô, isso é possível? Às vezes não, você não consegue fazer tudo de uma vez. Então muda, coloca aqui no Legacy User Manager e tudo mais, e aí vai fazendo a mudança dos clientes, e a hora que tiver todo mundo mudado, remove, para que não aceite mais os métodos menos seguros de autenticação e de comunicação. Bem, fiz essas mudanças, rodei minha aplicação, pau de novo. E agora ele falou, agora pelo menos o erro está um pouco diferente, a gente já conseguiu passar uma camada, a gente conseguiu conversar com o servidor, e o que ele me disse é que o usuário e senha não está definido. Mas pelo menos já consegui conversar, né? Já consegui conversar, já consegui falar, olha, meu usuário e senha é esse, e ele falou, não, você não está definido. Pô, mas eu não tinha criado o meu usuário lá. Vamos dar uma olhada. Me loguei numa tabela aqui, employee, né, como sysdba, passei a senha, agora eu fiz uma conexão local, mesmo sendo local, é uma conexão TCP, não é uma conexão embedded, né, local no sentido de localhost, né, mas ela não é uma conexão embedded. Tá? Então aqui ele passou pelo processo de autenticação de usuário. Tá? Então ele, pô, já testou meu usuário sysdba. Eu dei um select aqui, eu estou rodando aquela aplicação com o usuário teste. Tá? Dei um select aqui procurando pelo usuário teste. Está aqui, está criado. Só que ele está criado por qual plugin? Pelo plugin SRP. O Firebird 2.5 não sabe fazer autenticação SRP. Então aí que dá o pau. Ele tenta fazer a autenticação pelo método legado. Então o que eu tenho que fazer? Criar o usuário de novo. Então eu vou criar aqui create user test, password ABC, era o mesmo que eu tinha feito antes, só que agora eu coloquei using plugin legacy user manager. Então ele vai usar o plugin do legado, né, de gerenciamento do usuário. Agora, quando eu dou o meu select na tabela users, pelo usuário teste, eu tenho dois. Eu tenho um teste criado pelo SRP e eu tenho um teste criado pelo legacy user manager. Tá? Então, por exemplo, uma mudança que vocês podem fazer naquele script de migração de usuários, ao invés de dar um create user, como ele já coloca um create user e já coloca um create user também using plugin legacy auth manager. Então você já cria os dois ao mesmo tempo. Tá? Então você não vai ter já esse problema. Bem, aí agora sim a minha aplicação rodou. Tá? Então assim, o ponto, a gente viu aqui que tem várias coisinhas para a aplicação 2.5 vai rodar perfeitamente, uma aplicação com cliente, né, 2.5, vai rodar perfeitamente no Firebird 3, desde que a gente olhe os aspectos que mudaram. Não é muita coisa, tá? Na verdade é pouca coisa, só precisa saber onde que é os pontos que tem que mexer. E quando você pega isso sem ter ideia por onde começar, você fala, cara, eu não estou conseguindo nem logar no banco, sabe? O mínimo do mínimo, como que eu vou fazer qualquer coisa? Então é isso que às vezes acaba dando um pouco de dor de cabeça. E esse foi o problema que eu tive quando eu fui rodar o Firebird pela primeira vez. Quer dizer, eu falei, cara, eu não sei por onde começar. Não está conectando. Tá? Então você fica batendo cabeça em cima do que é. E, pô, deu lá, connection reject pelo remote interface. Eu falei, meu, será que a porta está fechada? O firewall que está bloqueando? Quer dizer, onde é que é? Não, o próprio Firebird. Por quê? Porque ele não aceita aquele tipo de comunicação. Então, quer dizer, se você não sabe exatamente onde é que pode estar os pontos, você acaba batendo um pouquinho de cabeça. Bem, aqui eu tenho duas conexões feitas, né, com o banco do Firebird 3, mostrando as partes principais. A primeira conexão está usando IPv4, está rodando pela minha aplicação que usa o cliente da 2.5. O client version está nulo, porque não tem essa informação quando eu conecto pelo cliente da 2.5. Estou usando o protocolo 12 e estou usando o Legacy Authentication. A minha segunda conexão, eu estou conectado por IPv6, está usando a minha biblioteca, a aplicação aqui, nesse caso, é a mesma aplicação, é o mesmo executável, eu copiei para duas pastas diferentes, a única diferença é que uma está o cliente do Firebird 2.5 e na outra está o cliente do Firebird 3.0, tá?
Então ele está rodando a aplicação que roda com o cliente 3.0, essa biblioteca cliente informa qual que é a versão dela, e está usando o protocolo 13, que implementa o SRP, criptografia, compactação, algumas melhorias no próprio protocolo mesmo, né? E eu estou autenticado via SRP, tá? Que é o ideal de digitar. Então eu tenho uma conexão ideal, uma conexão não ideal. As duas vão funcionar, só que uma é melhor do que a outra. Aqui tem uma listagem só para a título de exemplificar, né? Eu mandei listar as DLLs pela minha aplicação, e aí eu vi que a minha aplicação aqui está rodando essa GDS32, que é da versão 2.5.5, e essa aqui está rodando a da 3.0. Tá? Cada uma delas está rodando com o cliente do Firebird. Bem, do ponto de vista de autenticação, né, o método legado, como que fica se a gente fosse montar uma tabelinha? O cliente 2.5 funciona com o servidor 2.5? Sim, ok, como sempre. O cliente 3.0 funciona com o servidor 2.5? Sim. Tá? Ele já vem por padrão falando que ele usa esses métodos de autenticação. Aqui é o SRP, que a gente já falou. O WinSSPI é a autenticação dos usuários do Windows. Tá? Que ele usa os próprios usuários do Active Directory para poder fazer a autenticação. Eu nunca trabalhei com isso, sei lá. Tá? Eu sempre crio usuários no meu próprio banco, mas é possível que você centralize isso dentro dos usuários do Windows. Tá? E o método legado. Tá? Então ele já vai tentar os três nessa ordem para fazer a autenticação. Então ele vai funcionar ok com o servidor 2.5. O cliente do 3.0, obviamente, funciona com o servidor 3.0. Tá? E aí, onde que a gente pode ter problema? Quer dizer, que a gente tem que tomar cuidado. Quando é o cliente 2.5 com o servidor 3.0. Então, como a gente já falou, ele vem por padrão Authentication Server SRP, tem que adicionar o Legacy. No client, a gente não precisa mexer nada. No User Manager, ele vem SRP, a gente tem que colocar SRP e Legacy User Manager. E o WireCrypt vem como Required, a gente tem que mudar ele para Enable. Tá? Isso é o que tem que fazer no Firebird.conf para mudar. Para ele poder aceitar o cliente 2.5. Bem, agora que a gente já falou como que a gente faz uma aplicação rodar, né, que a gente já consegue usar o servidor, vamos falar do que é que tem de novo. Eu já falei aqui sobre as diferenças das três arquiteturas, a Super Server, a Classic Server e a Super Classic. Alguma dúvida aqui nesse ponto? Beleza? Algumas configurações que foram retiradas. Tem coisas muito antigas no Firebird, que o Firebird tem uma tradição muito grande de retrocompatibilidade. Tá? Então, assim, a gente tenta fazer tudo para que as coisas continuem funcionando como funcionava anteriormente, tá? Para ter menos problema durante a migração. Só que assim, isso tem um custo. Chega uma hora que você tem coisas aqui que eram no Firebird de 1.0, de, sei lá, 10, 15, eu nem lembro qual seria o total dos anos que tinha naquela tabelinha, mas a gente está falando, sei lá, pelo menos uns 15 anos. Não tem mais sentido, quer dizer, se o cara não corrigiu a aplicação dele em 15 anos, ele não vai corrigir mais. Então assim, pô, beleza, continua usando o Firebird, só que até a versão 2.5. Se você quiser ir para 3, você vai ter que corrigir a sua aplicação. E você teve bastante tempo para fazer isso. Tá? Então não é desculpa. Então tem essas três, aqui que são as mais importantes, assim, que eu acho, que tem algumas mudanças da forma que ele trabalhava anteriormente. Então olhem se vocês mudaram esse parâmetro no Firebird.conf. Se vocês não mudaram, não precisa se preocupar. Se vocês mudaram, vocês vão ter que ver se ainda é necessário e se precisa. Por exemplo, esse Legacy Hash aqui, isso aqui era para ter a compatibilidade do hash da senha com o Firebird 1.0. Tá? Não precisa mais disso. Né? O Use Priority Scheduler, Priority Switch Delay, isso aqui era para uma versão do Windows que já está obsoleta, com processadores que já estão obsoletos. Então, para que vai manter esse código lá dentro? Tá? Então, isso aí foi tudo limado. Tá? Se você, por acaso, quiser rodar o Firebird 3 no NT 4.11.1286, eu acho que não vai funcionar. Tá? Então, vocês vão ter que se preocupar em mudar o servidor e a versão do Windows aí. Nesse link aqui tem algumas opções, né? Algumas observações sobre Release Notes, né? Sobre as mudanças. É bom dar uma lidinha. E agora a gente vai falar sobre o primeiro ponto que mudou, que são as configurações por banco de dados. Tá? Todos esses parâmetros aqui, eles agora podem ser definidos por banco de dados, não mais geral no servidor.
Não dá tempo de falar sobre todos eles, mesmo porque esse é um repeteco de uma palestra que fiz há uns tempos atrás, que era Tuning do Firebird, eu expliquei cada um passo a passo e tudo mais. Então, quer dizer, não dá, esse é tempo de uma palestra inteira. Eu vou falar sobre os que eu considero os mais críticos. Veja bem, quando eu falo que alguma coisa não é crítica, não quer dizer que ela não seja importante. Tá? Ela só não é a mais importante de todas elas. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira coisa, mudou o formato do database.conf. O database.conf entrou no lugar do alias.conf, que é onde a gente definia o apelido da base e o caminho, certo? Todo mundo que trabalha com alias.conf já, né? Tá. Então, o alias.conf, o formato dele era esse. Um apelido para o banco e o caminho físico para esse banco. Se eu continuar definindo, quer dizer, se eu fizer um copy-paste do alias.conf para o database.conf, vai funcionar beleza. Vocês não estão vendo, não tem nada de diferente aqui. Onde começa a mudar? Eu posso colocar parâmetros. Para cada base, eu posso colocar aqui, abrir e fechar chaves, e eu vou começar a colocar parâmetros aqui, especificando. Tá? Então, por exemplo, nessa minha base chamada DemoSRP, ela usa as configurações específicas do Firebird, mais a autenticação, o Authentication Server. Por exemplo, eu mudei lá para o Authentication Server atender SRP e o Legacy. Tá? Eu considero que essa base aqui, chamada DemoSRP, ela é mais importante, ela é mais crítica para mim, e eu não quero mais aceitar a autenticação legada. Então, nessa base eu falo, olha, você só aceita SRP, você não aceita mais o legado. Tá? Mesma coisa para o client, para o WireCrypt, né, ou para o User Manager, quer dizer, eu posso definir alguns parâmetros aqui para essa base específica. Então, primeira coisa, vamos falar sobre a autenticação. Então, eu defini aqui, essa é a minha DemoSRP, exatamente aquele exemplo, defini que ela só aceita esses métodos de autenticação. Quando eu tento rodar o meu cliente, o ESQL, né, a minha aplicação cliente aqui, do 2.5, passando usuário e senha, ele já me dá um erro aqui, não pode conectar. Tá? Quando eu rodo o meu cliente 2.5 numa outra base, mesmo que seja do Firebird 3, mas numa outra base chamada apenas demo, que eu não coloquei, que obrigatoriamente tinha que ser SRP, beleza, ele conectou sem problema. Então eu posso ter bases com uma regra e outras com outra. Tá? O Firebird 3, o cliente do Firebird 3, vai conectar nas duas sem nenhum problema. Tá? A questão da comunicação. Então eu tenho aqui uma outra base chamada DemoCrypt, que eu defini o WireCrypt como required. Então quer dizer, quando eu for conectar também com o meu cliente 2.5, ele não vai conseguir conectar. Por quê? Porque ele não sabe falar criptografado. Então, como ele não sabe falar criptografado, o servidor rejeita. Se eu conectar com o cliente do Firebird 3, beleza, ele vai aceitar a conexão porque vai estar criptografado. Remote Access. Isso aqui é se o banco aceita um acesso remoto. Tá? Como eu chamo o acesso remoto, não quer dizer necessariamente de um computador remoto, e sim através de um protocolo remoto. Tá? Então, por exemplo, aqui eu conectei nessa minha base que não aceita acesso remoto pelo localhost. Eu estou na própria base. Tá? Só que ele me negou. Tá? Ele falou, você não tem permissão para aceitar a autenticação ou a conexão remota. Por quê? Embora seja a mesma base, ele está através de um protocolo remoto. Ele está indo pela loopback, mas ele ainda assim é um protocolo remoto, ele rejeita. Então isso aqui é bom para quê? Por exemplo, para o banco de dados de segurança de usuário. Ele não tem que aceitar a conexão de fora da máquina. Então você já pode colocar ali. Ou, por exemplo, eu quero ter um banco em um servidor, vamos supor, tem um servidor web que está a minha aplicação, sei lá, em PHP, em Java, o que for, está rodando dentro do mesmo lugar que está o banco, por exemplo. E eu falo, olha, eu só quero que você aceite conexão local. Aí na tua aplicação você vai fazer conexão local, e aí assim não vai ter como chegar a uma conexão remota daquele banco. Então é um aspecto de segurança. Agora, eu já falei disso, mas vamos dar uma passadinha rápida para dar um exemplo. Eu fiz uma conexão local, tá, com o usuário SysDBA password S aqui. Ele logou e ele me mostrou aqui que eu não tenho protocolo remoto, não tenho endereço remoto, não tenho uma série de coisas aqui. E eu passei a minha senha válida aqui, que era S. Se eu fizer a mesma conexão passando a senha, não sei, ele vai conectar do mesmo jeito. Que é aquela história, ele não faz a validação de senha pela conexão local. Tá? E está com os mesmos parâmetros do anterior. Tá? Mudou só o attachment ID aqui, né? Porque é um novo attachment, mas o resto está tudo igual. O Security Database, aquela história sobre você ter várias bases de dados de autenticação, de validação de usuário.
ou ter ela dentro do próprio banco. Então eu defini aqui uma base chamada demo S1, que ela está nesse local físico, e eu falei, olha, a security database dessa base, quer dizer, quando eu tentar me logar nessa base, eu vou buscar usuários aqui, numa chamada SDB1, Security Database 1. Eu tenho um segundo banco, que está em outro local físico, que também usa a mesma base, a SDB1. E eu tenho um terceiro banco, chamado S2, que eu falei, ó, a Security Database é ele mesmo. Eu poderia aqui também colocar o caminho físico, tá? Sem problema nenhum. Poderia também definir um outro banco nesse mesmo formato, sem problema algum. Tá? Bem, vamos lá. Conectei na minha base demo S1 através do SysDBA, também numa conexão embedded, e mandei listar os usuários. Aí ele falou, primeiro erro, não foi possível encontrar o banco SDB1. Quer dizer, aquela base nem existe, aquele banco nem existe. Então, caí fora aqui do ISQL, conectei de novo e criei o banco SDB1. Tá? Fechei, comitei e saí, não fiz mais nada. Agora me loguei de novo no demo S1 e mandei selecionar os sec users. Ele falou, está incomplete, aquele mesmo erro que deu no começo da apresentação aqui. Quer dizer, o banco até existe, mas ele não está inicializado. Tá? Como que eu faço para inicializar? Crio o usuário. Então eu mando criar o usuário, create user T1, password T1, commit, dei select, beleza, tem o usuário criado aqui. Agora vamos lá, conectei no meu segundo banco e mandei selecionar os usuários. Ele já encontrou aquele que foi criado no outro banco. Por quê? Porque está compartilhado. Tá? Criei um segundo usuário chamado T2, beleza, incluiu na mesma tabela, no mesmo banco. Então quer dizer, se eu olhar também naquele demo S1, ele vai ter também o T1 e T2, tá? Tá compartilhado. Agora, eu entrei na minha demo S2, tá? Quando eu dei o select, ele não deu aquele erro de que o banco não existe, porque já que o banco é ele mesmo, né, e o banco existe, então beleza. Ele só falou que não está inicializado. Mesma coisa, eu vou inicializar. E agora eu tenho um usuário chamado T3, que está criado de forma isolada. Quer dizer, nenhum dos outros dois bancos conhece o usuário T3, e se eu tentar logar com o usuário T3 em qualquer um dos outros bancos, ele não vai permitir. Tá? Então aqui a gente tem esse isolamento dos usuários. Pois não? Caso aí do Impact, ele não valida a senha com o usuário. Eu boto o usuário e coloco uma senha qualquer. Ele acessa. Sim. Se eu colocar no usuário que não existe uma senha qualquer. Como ele não passa pela validação do usuário, ele vai aceitar. Só o que acontece, por exemplo, assume que todo usuário e senha é válido. Tá? Então, sim, ele não tem a validação. Então, se você colocar um usuário que não exista, né, ele vai aceitar. Então, qual que é a segurança do ponto de vista do banco? É através dos grants. Tá? Então, assim, você não trabalha, vamos supor, no teu banco, o ideal é que você não tenha um grant all to public. Tá? Então, assim, você vai dando os grants para os usuários. Então, se por acaso eu chegar lá, conecta no usuário, com o usuário no banco, com o usuário Alexandre, senha qualquer coisa, ele vai conectar. A hora que for dar um select na tabela, ele vai falar, você não tem permissão. Beleza? Aqui, a gente, é só um exemplo. Eu conectei na minha demo S1, que ela tem os usuários no banco externo, né, naquele banco SDB1, e eu dei um select nos relations, né, aqui nas tabelas do sistema, os relations, tabelas, ela indica quais são as tabelas que existem no banco. E mandei procurar por uma tabela que comece com PLG. Eu dei o select e ele não me retornou nada. Por quê? Porque essas tabelas estão em outro banco. Eu me conectei no demo S2. Rodei a mesma query. Ele me retornou duas tabelas. Existe a PLG $SRP e a PLG $SRP view. Então, quando eu criei o usuário, né, que o plugin inicializou o banco de dados do usuário através daquele create user, ele já criou essas tabelas que ele precisa trabalhar. As tabelas desse banco aqui estão naquele banco SDB1, tá? Só para mostrar onde que fica as coisas. A comunicação criptografada. Eu tenho aqui o iCrypt. Por padrão, ele vem como required no servidor, e ele vem como enable no cliente. O required eu não falo a não ser que seja criptografado. Ponto final. O enable, eu tento falar criptografado. Se você não sabe, eu falo de forma aberta, né? Falo em clear text, né?
E o disable eu falo em clear text, ponto final. Então, por padrão, no servidor ele vem como required e no cliente ele vem como enable. E aí você pode mudar o servidor se você quiser, né? Principalmente para a questão de usar o cliente 2.5. Não teria sentido você mudar no servidor se você já tem um cliente 3.0. Por que eu vou conversar em clear text, né, que é de uma forma insegura, se eu posso conversar de uma forma segura? Né? Não tem muito porquê. Aqui é um exemplo de um package TCP que foi capturado usando o Wireshark, de uma carol que eu executei. Então aqui a gente vê nome de empresa, produto. Aqui, obviamente, teria que fazer uma decodificação, mas aqui no meio eu tenho valor, data, tem um monte de coisa, tá? Mas assim, só para a gente ver de cara, a gente já consegue ler os nomes aqui, né? Isso é uma coisa que dá para a gente ver facilmente. Isso aqui foi feito uma captura do pacote TCP, porque é uma conexão que está sem criptografia. Quando eu faço uma captura de uma conexão criptografada, eu também posso capturar, nada me impede, só que eu não leio nada. Tá? Então, por questão de segurança, a comunicação tem que ser criptografada. Principalmente se a gente estiver falando de uma comunicação que está circulando pela internet. Tá? Porque em cada servidor que ele passa, é possível ser capturado o conteúdo disso. E se estiver passando em clear text, né, você está... Mesma coisa do cara ter o direito de fazer um selection no teu banco de dados, né? Não é uma ideia boa. Criptografia da base de dados agora. Isso aqui o Cantu fez uma palestra o ano passado sobre isso, é um tema longo, porque tem alguns conceitos muito importantes aqui. A gente sempre, é uma coisa que o pessoal sempre pediu muito. Pô, o banco de dados do Firebird, a gente quer que ele criptografa, porque se alguém roubar o banco de dados, não vai pegar os dados. Tá. É legítimo o desejo, né? E o requisito é simples, eu quero segurança. Agora, como é que você implementa isso? Porque assim, se o cara tem acesso físico ao servidor, quando o cara tem acesso físico, na verdade, assim, 98% da batalha está perdida, 99,9%, né? O cara tem acesso ao servidor, ele meio que pode tudo, né? Agora, assim, onde que eu vou? Então tá, eu vou colocar um plugin ali que vai fazer uma criptografia Blowfish, AES, sei lá, o que for. E aí? Se o cara roubar a base de dados, roubar o plugin, ele descriptografa. Então, quer dizer, o segredo todo, a segurança está onde? Está na chave, em como guardar a chave. Então, assim, você tem N opções. Você pode ter isso guardado num TXT dentro do banco. Aí o cara rouba o TXT junto, levou a chave. Você pode falar, toda vez que eu vou subir o serviço, o plugin vai pedir para o usuário digitar uma senha. Aí, beleza. Resolveu o problema. Se o cara levar, ele foi subir o plugin, vai pedir a senha, ele não vai saber a senha. Só que aí, toda vez que cai o servidor, vai ter que ter alguém lá para digitar uma senha, para ele subir de novo. Então, assim, o grande desafio é onde guardar a senha e como guardar essa senha. Tá? Então, você pode, o plugin ele divide em duas partes. Um é o plugin de criptografia, que é o que vai criptografar o banco em si, né, a rotina, e o outro é o plugin de gerenciamento de chave. Então, o plugin de criptografia, você pode pegar um comum no mercado. Peguei um plugin que alguém fez, que é vamos supor, faz uma criptografia Blowfish. E eu desenvolvo o meu próprio plugin de gerenciamento de chave da forma que eu quiser. Tá? E o desafio está no gerenciamento de chave. Então, não dá para entrar em muito detalhe de quais são as opções disso, tá? Mas esse é o caminho. Quer dizer, você pode criptografar o banco. A dificuldade mesmo é o gerenciamento de chave. Para um banco que não é open source, você consegue, isso não é uma garantia, porque é security by obscurity, né? Quer dizer, você faz a segurança pelo desconhecimento de quem está tentando roubar o banco. Só que, ainda assim, você tem um nível maior. Ninguém sabe como isso está implementado. Agora, quando o Firebird, que é open source, o cara consegue ler o código. Ele pode tirar uma versão que faz um bypass de algumas coisas. Então, quer dizer, se ele tiver como roubar junto essas duas formas, né, esses dois plugins de criptografia e gerenciamento de chave, também a guerra está perdida, porque o cara tem as mesmas informações. Então, tem que dar um jeito de não conseguir isso. Tá? Existem dois novos comandos para você poder criptografar ou descriptografar o banco, né? Dois novos DDLs, que é esse Alter Database Encrypt e Alter Database Decrypt. O banco ele pode ser usado normalmente durante o processo de criptografia, tá? Não tem problema. Bem, aqui outro dado importante. Tabelas do sistema são read-only. Inicialmente, as tabelas do sistema do Firebird, do Interbase, eles eram chamadas de tabelas ativas. Quer dizer, quando você fazia uma mudança na tabela, isso refletia no metadados. Então, por exemplo, eu podia fazer uma inclusão de um RDB
relation fields, uma nova coluna ia aparecer na minha tabela. Eu mudei o tipo do dado, ele automaticamente... Era uma coisa meio mágica. Isso é legal do ponto de vista de praticidade e tal, mas isso gerava um trabalho muito grande de gerenciar isso e tinha problemas. Tá? E outra, você não precisa. Né? Por que você vai dar um insert na tabela relation fields se você pode dar um alter table, add, column, né? Tem um comando específico para isso. Então, até a versão anterior você podia mexer nas tabelas do sistema. Hoje você não pode mais. Existem algumas exceções, que é os sources, né, de procedure, view e trigger, mas ainda assim, né, assuma que você não pode mais. Tudo que você for mexer, você vai ter que mexer através de algum DDL. Tá, então aqui tem um pequeno exemplo, né, de que eu tentei dar um update, mudar o da tabela full, se o field poderia aceitar null ou não. Então eu podia fazer uma atualização dessa forma. E agora eu não posso mais, né? Ele já fala que não pode alterar o RDB fields. E aí eu tenho que fazer através dos comandos DDL. Tá? Bem, como eu falei de início, uma coisa importante para fazer no Firebird 3, que eu recomendo para quem está começando a mexer, é fazer uma instalação em paralelo. Tá? Para você poder trabalhar com os dois e ver as diferenças e tudo mais. E como que eu posso fazer essa instalação em paralelo? Primeira coisa, eu baixo o zip-kit, tá? Descompacto numa pasta, mudo a porta padrão no Remote Service Port, tá? E aí eu vou registrar esse serviço manualmente. Como que eu faço isso? Vou fazer aqui rapidinho para vocês. Na verdade é seguir isso aqui, tá? Só seguir esse roteirinho aqui que você vai fazer toda a verificação. Mas vamos lá. Primeira coisa, eu uso esse inst SVC, que é inst service, com Q, de carry. Opa, só que eu tenho que ir para a pasta do FB3, né? Eu pergunto, ele fala, olha, você tem aqui uma instância chamada default instance, que está instalada no Firebird 2.5, e tem uma outra aqui do Firebird 3.0. Então, eu vou pegar agora e vou fazer o quê? O install disso. Então, eu vou colocar aqui, seguindo o roteirinho. Eu vou ter que fazer o install i, para instalar a instância. Então, eu vou colocar aqui. Opa. I, menos name, e eu vou dar um nome. Vou dar aqui, vamos por Firebird 3.1. Beleza, fiz a instalação. Quando eu der o Q de novo, agora ele já me dá uma nova instância aqui, Firebird 3.1. Vou rodar aqui rapidamente um netstat, só para eu ver que eu não tenho nada rodando na porta 3054. Tá? E aí agora eu vou fazer o inst svc start menos n e o fb31. Ele startou o Firebird. E agora se eu der um netstat de novo, eu tenho ele rodando na minha porta, no caso 3053, não sei qual foi que eu configurei, eu acho aí agora. Tá? Então aqui, beleza, isso aqui é o processo. Se eu quiser parar esse serviço, eu vou dar um stop. Ao invés... Se eu quiser dar um stop, beleza, eu vou parar o serviço. E aí eu tenho também aqui uma opção para fazer, eu tenho um remove aqui para remover ele da instalação. Tá? Mas esse é o processo de instalação manual. Existe também a opção de você rodar ele como uma aplicação. Eu volto. Tá? Existe também a opção de rodar ele como aplicação. Tá? Essa é a mais simples ainda. Você coloca aqui Firebird.z, né, do menos A para rodar como aplicação, menos P, a porta que eu quero rodar, informa, roda na porta 3052. Tá? Isso aqui é bom para fazer teste, né? O único inconveniente é, se resetou o teu computador, você tem que inicializar de novo. Mas é uma coisa bem simples, tá? Se você não quer uma coisa mais rápida para testar. Existe também o inst-reg, que é para fazer instalações no registry. No manual diz que tem que fazer isso. Eu nunca fiz e ele funciona. Na verdade, eu não sei exatamente para que ele busca desse registry. Se é de repente algum diretório padrão. Mas enfim, eu não faço e funciona. Se por acaso vocês tiverem algum problema, vocês podem rodar. Você tem o inst-reg install e o inst-reg remove. O que, né, ele vai instalar e remover alguma coisa no registry para vocês.
Tá? Eu não sei exatamente o que é, porque para mim não faz diferença nenhuma. E a instalação da biblioteca cliente, que é o East Client. O East Client, ele grava e gerencia, né, a Client Library, quer dizer, ele vai copiar a GDS32 ou a FB Client para a pasta System32 ou Syswall, de acordo com a versão que for, tá? Então você faz o East Client install, carry, para ver se ela existe ou não, e o remove, tá? E você pode dar um force, quer dizer, para ele substituir a que está lá, se tiver uma versão diferente e tudo mais. E aí você pode colocar aqui, o library pode ser F, ele vai criar a FB Client, ou G, ele vai criar a GDS32. É só o nome do arquivo, tá? Eu não recomendo que vocês dependam, né, contem com a instalação da FB Client no System32. Tá? Por quê? De repente você fez o deploy da tua aplicação, Firebird 3, com o teu servidor tá lá, o Wirecrypt Required, só aceita SRP, você configurou tudo para ele fazer uma configuração segura. Aí chega o software da caixa, DNSS, sei lá qual que é que usa, não lembro agora que usa ele faz uma instalação do Firebird usando o padrão, ele deixa criado inclusive o usuário SysDBA com senha master key, quer dizer, ele quebra a tua aplicação e ele vai colocar a GDS32 lá do 2.0 ou do 1.5, sei lá, aqui em cima da tua. Tá? Então eu recomendo que vocês tenham a GDS32 ou a FB Client no diretório da aplicação, que é um lugar que vocês vão ter controle total, que você sabe que ninguém vai mexer. Aquela é sua, ninguém vai mexer. Tá? Como a gente viu rodando aquelas duas aplicaçõezinhas, a gente viu que elas rodam em paralelo, cada uma vai ter a sua instância, tá? Então não tem problema nenhum. Essa é a recomendação. É isso aí, pessoal. Alguma pergunta, alguma coisa? A pergunta foi da mudança da 2.1 para 3.0 direto. Não, tá, é o procedimento é o mesmo. Tá, vai fazer backup com o 2.1, fazer o restore com o GBack 3.0, fazer migração, seguir adiante. É o mesmo processo. Mais alguém? Nós tínhamos uma aplicação que rodava em um outro SDB. E aí adicionamos a opção do DB Firebird 3.0. E para isso nós migramos, saímos da metadata, geramos o FDB, Firebird, migramos dados e tal. E ao criar do usuário CDBA, ele criou através do Expert. O Expert vai lá e acessa o CDBA e tem acesso total ao banco. Ou seja, a senha não serviu de nada. Provavelmente. Mas não ficou claro se tem solução para isso. Provavelmente você fez a conexão local. Aquela conexão local, quando você acessa o banco sem ser por nenhum protocolo de comunicação e tal. Se você fizer uma comunicação local, você vai ter acesso total. Outra, o SysDBA, ele sempre tem acesso total a toda a base, a qualquer base. Eu não sei se eu confundi a tua pergunta aí, tá? Mas... No isenção de confiança, não. Só acessava se tivesse acesso no SysDBA. Sim, vamos por assim. Esse outro banco que você está falando é o quê? É uma outra versão do Firebird, é isso? Não, outro SGDB. Outro SGDB? Outro gerenciador do unidade. E qual que é esse gerenciador? O Interbase. O Interbase? Tá, Interbase. Bom, assim, o Interbase e o Firebird eles são primos, né? Quer dizer, eles começaram juntos, né? O mesmo código e abriram depois. Eu não sei se de repente nas versões mais novas do Interbase, aí eu já não vou saber te falar sobre o Interbase, tá? Se eles mudaram alguma coisa nessa questão da autenticação local. Pode ser que eles tenham algum procedimento de autenticação local tenha validação de senha. A senha está literalmente dentro do banco. Não. E aí, local, e era essa promessa que nós tínhamos ouvido outras palestras anteriores, que a versão 3 vinha com a senha interna dentro do banco, e aí só acessava a base de dados se soubesse a senha. Então, a senha ela não vem dentro do banco, tá? Quer dizer assim, antes, vamos falar 2.5 para trás, você tinha os usuários eram todos compartilhados. Então você tinha um banco de dados que era só de gerenciamento de usuário, que era o Security 2 FDB. Tá? Então era tudo compartilhado. Da versão 3 em diante, você pode ter o banco compartilhado ou ele dentro, os usuários dentro do próprio banco. Se você tiver os usuários dentro do próprio banco, é ali que vai estar o gerenciamento. Agora, se você fizer uma conexão embedded, né, que é essa conexão local, ele não faz a validação de senha, independente de onde está o usuário. Tá? Porque é assim, se você fala, do ponto de vista de segurança, se o cara tem acesso local ao banco,
é aquilo que eu falei, o acesso físico ao banco, ao servidor, a guerra está perdida. O cara pode copiar esse banco para um outro local qualquer, mesmo que a senha estivesse dentro do banco, o usuário dentro do banco, mesmo que não existisse a conexão local não validando o usuário, mesmo que tudo isso fosse verdade, o cara baixa o código do Firebird, vai lá na linha que fala if senha correta, continua, se não cai fora, comenta essa linha, recompila o Firebird e acabou. Então assim, quando você tem acesso físico, a guerra está perdida, tá? Então assim, como não dá para garantir a segurança de um arquivo que você tem acesso físico, é indiferente se a conexão é embedded, né, a conexão local, a embarcada, ela valida ou não o usuário. E aí assim, no Firebird, no Interface eu não sei te dizer, tá? No Firebird, ele não valida a senha do usuário, que se você colocar lá sysdba senha XYZ, ele vai passar. Ele vai se logar como sysdba. O senhor também falou sobre mudança à tabela do sistema. De fato, seria nesse sentido. Mas nós tentamos alterar um dado, um 4 decimais, nós queríamos alterar para 4. E a gente não foi possível. Ou seja, para ele ter que criar campo temporário, migrar um dado para outro. Sim. Não. Sim, assim, na verdade, assim, de cabeça eu não lembro tudo que ele permite ou não, tá? Eu acho que você pode aumentar o tipo, vamos supor que você altera o tipo de dado, mas se você aumentar de 3 para 4, ele permite, se você for dizer não. Eu não lembro de cabeça isso. Agora sim, um caminho, tem muita mudança que você faz em tipo de dado, que o caminho é, você cria mesmo uma tabela, uma coluna temporária, copia os dados, dá drop daquela, cria uma nova e puxa os dados de volta. Tá? Eu não lembro de cabeça se dá para mudar o domain. Eu acho que dá, tá? Você muda o domain da coluna. Mas assim, teria que realmente de cabeça, é tanta coisa que realmente eu não lembro, tá? Mas eu acho que dá para mudar. Mas qualquer coisa, se não der, o caminho teria que ser esse. Criar a coluna temporária, apagar outra e voltar, né, os dados. Mas eu acredito que o tipo de dado aumentando, dá. Talvez assim, não dê, eu quero mudar um string para numérico, né, uma coisa assim, você não vai conseguir. Mas eu acho que só aumentar a quantidade de decimais, eu acho que é possível sim. Teria que testar, realmente de cabeça eu não lembro. O problema é a dependência, então. Oi? A dependência da isso é um... Agora sim, se por acaso, né, você se deparou com uma coisa desse tipo e você tem que fazer a mudança, pô, ele não permitiu, tá? Não lembro se ele permitiu não permitiu. Vai lá no track do Firebird e coloca um feature request. Olha, eu gostaria de poder mudar isso, tá? Porque assim, é só assim que os desenvolvedores vão saber onde que está batendo, onde está doendo na gente. A gente tem que falar para eles, falar, cara, quando eu tenho que fazer isso, eu tenho 300 dependências, eu passo um dia fazendo essa mudança. Tá? Então coloca para eles lá. Aí eles vão falar, pô, isso é difícil de fazer, vai demorar. Ou não, isso é fácil, é uma coisa mais rápida. Próxima versão, vamos liberar. Mas se a gente não falar com eles, eles nunca vão saber que a gente está precisando disso. Tá? Então eu recomendo muito, quando tiver algum problema, claro, né? Primeiro verificar se realmente é isso, se não tem um erro qualquer. E aí sim, se é uma feature request, quer dizer, olha, eu preciso dessa melhoria, solicitar essa melhoria. Mais alguém? Deixa só uma que ele não fez ainda, aí a gente já volta aí. Qualquer coisa também, pessoal. Deixa eu ver, já deu horário, passou bastante até já. Seguinte, eu vou ficar ali fora, na verdade eu não tinha visto que o resto estava ali já de lado, escondidinho. Eu vou encerrar aqui e eu vou ficar o dia todo aí, vocês vêm conversar comigo, por favor, porque senão eu vou atrapalhar demais a próxima. Eu não vi já que tinha passado o horário. Tá bem? Obrigado, pessoal.